ideia e uma vez eu fui levar para o professor Valdo, né? Só dando um salto aqui, hoje esse serviço é o que nós temos na Apex, que é o CAPEX, Serviço de Apoio Assistencial, que eu cheguei a comentar com uma boa parte de vocês aqui durante o balanço, que é um atendimento personalizado, né? Bom, então fui levar a proposta, como é que seria a metodologia, algumas ideias sobre esse serviço para ser oferecido, que até então não existia isso. Nós tínhamos a consciencioterapia, mas a consciencioterapia é um foco específico e não algo diretamente relacionado à programação existencial. E quando eu levei, eu perguntei para ele, pedi para ele olhar lá no projeto e perguntei assim: Valdo, quais seriam os critérios para uma pessoa trabalhar com isso? E aí ele virou para mim e falou: olha, para trabalhar com isso, o ideal é a pessoa ser desperta, né? Então, foi aquele banho de água fria. Para quem é de primeira vez aqui, desperto é um termo que a gente usa para a condição de desassediado permanente total. É aquela pessoa que não tem mais assédio, ela não sofre mais assédio. Quer dizer, ela até recebe o assédio, mas ela faz assistência sem sofrer com aquela condição. Então a pessoa não tem mais a condição de estar assediada, por isso que é desperto, desassediado permanente total. Bom, naquele momento a desperticidade era algo bem distante. Então eu falei: olha, Valdo, tá bom, então toma esse projeto para você, né? Porque aqui vai ficar difícil. Mas aí ele chegou e falou: não, vale a pena ir em frente com isso. Mas por que o ideal seria a condição de desperto? Porque esse tipo de trabalho é o que nós chamamos de assistência de destino. Isso foi a primeira vez que eu vi esse termo. Isso nós estamos falando, seria em torno de 2004, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu vi então esse termo. Esse tipo de trabalho é um trabalho de assistência de destino. O que vem a ser assistência de destino? É justamente aquele ponto de virada, quando a pessoa quer fazer uma guinada na vida dela, um momento crítico em que vai servir de divisor de águas. E o que acontece nesse momento de virada ou de viragem? É justamente quando os assediadores vão vir com tudo, porque os assediadores não querem que as pessoas mudem, não querem que as pessoas façam renovação. Então, aquelas consciências que estavam acostumadas a, vamos dizer assim, sugar energia, a manipular a pessoa, a dominar aquela pessoa, naquele momento, nesse momento de assistência, é quando isso vai ser cortado, é quando isso vai ser eliminado. E aí eles vão vir com muita força para que a pessoa justamente não faça essa virada, não faça essa guinada, que ela fique na condição que ela está, de submissão, de subjugação. Oi? Aspecto, né? Fica assediada permanente total. Então veja, na assistência de destino, o nome já está dizendo isso, quer dizer, é referente ao destino. Então vai ter uma repercussão na vida da pessoa dali para diante, vai ter um impacto, uma reverberação no futuro dela e das pessoas com as quais ela convive muitas vezes. E é por isso então que se vê uma força contrária muito grande para que a pessoa não faça essa virada. E aí quem está trabalhando com isso tem que ter uma sustentação grande, porque senão acaba também entrando na onda e se desestruturando de uma forma geral. Por isso que a condição ideal seria o aspecto da assistência de destino. Da pessoa ter... Opa, Cris, você vê um outro microfone que está falhando? Ter essa condição de maior sustentabilidade. Me vê isso mesmo? Enquanto depois, pede depois lá para ajeitar. Alô? Bom, melhor. Então, foi nesse momento que eu tive o contato com esse conceito, com esse termo de assistência de destino. E aí comecei a ver que todo o trabalho referente à programação existencial se enquadrava justamente nisso, em um momento, em assistência, que a pessoa está fazendo uma revisão da vida dela, ou uma mudança da vida dela, ou uma decisão que vai implicar em determinadas consequências na área profissional, na área familiar, na área comunitária. Então eu comecei a ver que justamente o trabalho da programação existencial, ou o trabalho da proexologia, tem
essa característica. Tudo que hoje a gente faz na PECS é de assistência de destino. Para quem aqui, a grande maioria que participou do balanço, vocês viram o que é. Vários de vocês fizeram uma revisão da vida de vocês e fizeram um planejamento. Quer dizer, começaram a elaborar, a definir mudanças que vocês querem implantar na vida de vocês. Isso é justamente assistência de destino. O trabalho que foi feito ali é para a mudança de destino ou a consolidação de determinadas decisões que vocês já tomaram. Então, o que a gente vai abordar aqui, e a ideia é trabalhar em 2 sentidos com vocês. O primeiro sentido é vocês começarem a identificar momentos da vida de vocês que vocês receberam assistência de destino, que vocês foram receptores no processo assistencial de destino. E o segundo ponto é vocês começarem a identificar, a partir dos grupos com os quais vocês vivem, das relações que vocês têm, demandas de assistência de destino que vocês podem atuar. Então, uma coisa é vocês no papel de receptores, e outra coisa é vocês no papel de assistentes, assistidos e assistentes. Vocês vão reparar, e aqui o objetivo é esse, que ao redor de vocês, dentro da família, dentro do trabalho, com as pessoas com quem vocês convivem, vão surgir, ou vocês vão ter consciência maior de demandas de atuação dessa assistência de destino. E aí vocês estarem um pouco mais capacitados para poder atuar isso. Pode falar. Vai só passar o microfone para você. Só entender que os assistentes seriam como se fossem as pessoas que a gente vai ajudar a decidirem assistência de destino para elas. O assistido é quem você vai ajudar. Nesse caso, você está no papel de assistente. Então, por exemplo, meu irmão precisa de uma ajuda, vai precisar de alguma coisa da vida dele, e eu, como assistente, estou ajudando. Você pode estar numa situação que você vai ter que ajudar. Entendi. Tá, e outra pergunta é justamente o contrário. No caso de ser um aporte que a gente recebe, ou não, pode considerar... Tanto recebe quanto repassa. Vamos pegar um exemplo agora imediato. A Sabrina ali foi sorteada para esse curso. Ontem, no curso Balanço, ela foi sorteada aqui para esse curso. Você já estava inscrito nesse? Já. Ela já estava inscrita e ela foi sorteada. Quem foi beneficiado? O duplista ali dela, o Lindomar. Ela recebeu um aporte e repassou esse aporte. Tá certo? Isso é pelo assistente. Isso. Não, mas eu estou perguntando... Ela, consciente disso, ela foi... Ele não estava no curso. Sim. Ele não poderia receber, ele poderia ser sorteado, mas chegou até ele. Ok. Agora ele tem que ver o que ele faz com isso. Aí que é... Tá, mas no caso da gente ser assistido, a gente mesmo, no caso da primeira opção, os aportes que a gente recebe das outras pessoas, a gente pode considerar como sendo uma assistência de destino para a gente? Pode. Okay, pode. Inclusive, vocês receberam aí o verbete de aportes, a gente vai discutir aqui aportes mais aprofundadamente, tá? Então a gente vai justamente, a ideia é que vocês compreendam momentos em que vocês receberam isso. Por isso que é esse binômio, assistente-assistido. Assistente-assistido, tá? A gente tanto tem na função o papel de assistido, quanto o papel também de assistente. Mas o que eu quero chamar mais atenção para vocês? Não ficar só no assistido. Normalmente a gente fica só querendo para a gente receber a recepção, mas já começar a conscientizar que vocês também vão estar em condições de assistência, ou pelo menos ter maior consciência dessas situações. Por quê? Só chamar atenção por um ponto. Assistência de destino, vocês viram que o Val comentou, né? O ideal que fosse esperto, porque é muito delicado. Então vocês têm que estar conscientes que às vezes vocês não devem mexer. A pessoa está passando por uma situação crítica de decisão, de mudança, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós não atuemos de maneira intrusiva.
tá? Ou diretiva. Então, quando eu falo ter consciência disso, às vezes é se omitir também, porque senão você acaba se enrolando junto com a pessoa, tá? Então, não é para sair fazendo aí de uma forma geral, só para a gente ter consciência disso, tá? Pois não. Para ilustrar isso, Lógico, assistiram esses dias aí aquele filme Corrente do Bem, que ilustra bastante isso. No filme, cada pessoa que recebia algum favor, um bem de alguém, ele tinha a obrigação de repassar o favor para alguém. É um favor que deveria ser algo que a pessoa precisasse, fosse importante, que mudasse a vida da pessoa. Então, a pessoa que recebia era ela passada, o favor para ela. Ela tinha a obrigação de passar para mais 3 pessoas. Ô Cris, depois pede só para ver o questão, só está dando microfonia aqui, tá? Bom, então isso aqui só para a gente começar a contextualizar. E nós vamos ver, tem uma série de situações que poderíamos chamar que são situações assistíveis, referentes ao destino. A gente vai poder ver um pouco disso, tá? Bom, ao longo da nossa existência, as pessoas podem passar por momentos críticos de transformações ou renovações para melhor ou para pior, com repercussões ou resultados que podem repercutir sobre o resto da vida de uma pessoa, tá? A assistência de destino ela vai estar muito nisso, em momentos críticos. Por exemplo, a separação conjugal é um momento de destino, ou o casamento, ou a constituição de uma sociedade é um momento de destino sério, que pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Então a gente tem que ter muita consciência dessas situações. A gente vai ver que uma série de situações dessas, só para exemplificar e para ajudar. E conforme o nosso tempo aqui, nós vamos pegar alguns candidatos aqui que queiram e a gente vai fazer um serviço de apoio aqui com todo mundo aqui, para quem quiser, para alguma decisão, algum ponto, tá? Para fazer análise em si. Bom, situações diante das quais devem fazer escolhas. Por exemplo, troca profissional. Nós recebemos muita gente no serviço de apoio com essa questão, insatisfeitos com a profissão, ou acham que não é simplesmente mudar de emprego, mas às vezes a própria atuação profissional mesmo, quer dizer, a carreira profissional. Isso é uma mudança, às vezes, drástica de destino. Pessoa. Agora, tem uma série de variáveis que vão entrar aí. Não pense que é assim, então vai lá e faz outro curso. Tem. A pessoa tem independência? A pessoa tem disponibilidade? Qual é a idade da pessoa? Qual é a prioridade? Onde ela está localizada? Do que ela vai ter que abrir mão? O que é o mais importante? Tudo isso tem que ser levado em consideração numa troca profissional, por exemplo. A pessoa vai chutar o balde, vai começar do zero. O que seria mais interessante? Ela, de repente, fazer uma especialização numa área que já aproxima daquela profissão que ela queria atuar? Então, o que pode parecer assim fácil, não é. Até mesmo a definição profissional, a escolha profissional. Tá? Porque isso, por exemplo, só para a gente ver essa questão de destino, uma escolha profissional, no mínimo a gente está falando aí de 30 anos, na média das pessoas, 30 anos que você vai trabalhar naquilo. Já pensou então, você escolher algo de maneira errada? Fazer algo que você não gosta? 30 anos da vida? Quantas pessoas não se encontram nessa condição? Só para vocês terem uma ideia, no serviço de apoio, que nós já passamos aqui mais de, se não me engano, 500 atendimentos, a grande maioria procura a gente devido a problemas profissionais. Problemas da ordem da atuação profissional. Outro, transferência de cidade. Devo me mudar ou não? Devo vir para Foz ou não? Devo ir para o exterior ou não? São questões. Que variáveis que a gente deve considerar para tomar uma decisão dessa? Teve muita gente que teve uma experiência de quase Foz, né?
vem para cá e não consegue ficar e tal, vai embora. Mas não é só para Foz. Tem gente que nos procura para saber se ela deve ir, por exemplo, para Londres. Veja, e nosso princípio, é importante a gente falar aqui, nós temos uma abordagem dentro da PEX que é o princípio da não diretividade. Então a gente não vai dizer para a pessoa, ó, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. A gente põe a pessoa para pensar. São as variáveis para ela considerar. Isso que a gente tem que levar em consideração aqui. Tomar muito cuidado com a tentação oracular. Né? A pessoa quer ser um oráculo. Olha, eu acho que você devia fazer isso. Devia, tal, ser dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo a gente que está estudando ProEx há vários anos, nós não fazemos isso. Tá? Posicionamento perante a família. Às vezes, uma questão de destino é um posicionamento que a pessoa tem que tomar perante a família. Vocês sabem, em processo de terapia familiar, existem as doenças familiares. O próprio grupo familiar está doente. Há relações de dependência, mas a dependência é patológica. Não é? Codependência. Então, todo mundo ali é meio cúmplice em alguns problemas familiares. E às vezes a pessoa tem que cortar com isso. Fazer uma cisão com esse processo. É um posicionamento. Só que, obviamente, que nem sempre é algo simples, fácil de fazer. Principalmente quando mexe com a questão afetiva, né, com relacionamento, com, vamos dizer, algumas atitudes impopulares, não vai ter aceitação social. Então, às vezes a pessoa não está disposta a pagar determinado preço. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Estou aqui citando alguns. Começo ou término de relacionamento, como eu falei. Começar uma relação ou terminar uma relação. Isso é muito sério, gente. Está envolvendo diretamente o destino de duas pessoas, no mínimo. No mínimo. Já teve gente que chegou para a gente e falou, devo ou não me separar? Assim na bucha, né? Devo ou não me separar? Quer dizer, olha a responsabilidade. É claro que a gente não vai falar o que a pessoa deve fazer. Por exemplo, qual seria a primeira variável que vocês considerariam para uma decisão dessa? Qual é a primeira variável que deve vir, então, em primeiro lugar? Filhos. Dependentes. Em primeiro lugar, deve-se considerar as crianças. Em primeiro lugar. Se a pessoa está feliz, mas veja, antes da felicidade da pessoa, naquele momento, tem que ter a responsabilidade. Porque senão, você coloca o filho no mundo e não considera a responsabilidade. É claro que você tem limites disso. Se há, por exemplo, violência doméstica, você tem que saber lidar. Mas tem muita gente que não considera, em primeiro lugar, a criança, que dependendo da idade, isso vai afetar o desenvolvimento dela. Isso afeta o desenvolvimento. Então, tem que se considerar às vezes. Às vezes o casal, ele tem que manter por um tempo em prol do desenvolvimento daquela criança, até que ela tenha condições de poder entender mais aquela situação. Você fala aí a idade. Qual o mínimo ou máximo da idade que o filho pode ter? Não dá para a gente falar de maneira geral, assim. Mas o que a gente considera, se ainda está na infância, o ideal é que o casal ainda mantenha junto, tentando se esforçar, óbvio, para tentar. Mas a partir dos 12, 13, a criança já é entrando na adolescência, né? Quer dizer, o pré-adolescente, adolescente. Aí já tem uma consciência melhor. Mas antes disso, você pode ter afetado o desenvolvimento da criança. Então sou eu aqui de novo, Elisa, uma das três que estão aqui de novo. A questão é a seguinte, eu sou filha de pais separados e eu terminei um relacionamento recentemente, não havia filhos. Mas no meu caso, nós todos da família concluímos que foi 1000 vezes melhor meus pais separarem quando eu tinha 5 anos de idade, eu sou caçula, do que eles continuarem juntos, pelo todo o contexto do relacionamento. Mas então, veja só, foi considerado, e vocês agora estão olhando retroativamente, mas veja, eu não falei que não tenha que. Sim, eu só estou dando um exemplo, isso, né? Mas a variável qual que é a variável? Levar em consideração, em primeiro lugar, os filhos. o que deve vir em primeiro?
Se avaliar que, mesmo estando junto, vai ser pior para eles, aí sim. Porque se a pessoa só vai assim, não, o que é pior para mim? Às vezes o pior para você é o melhor para as crianças. Claro. Então é nesse sentido que é a hierarquia de prioridade que nós estamos falando. Nós não estamos falando, ó, sempre é não separado. Claro, então, no seu caso lá, contribuindo para dar uma casuística. Justamente, então, no seu caso pode ter sido realmente que foi o melhor. Mas o ideal é que o casal tenha visto se foi, em primeiro lugar, a criança, ou o dependente. A mesma coisa, ó, quando a gente fala dependente, olha a questão de viagem lá, transferência de cidade. Tem gente que já nos procurou que queria vir para Foz, queria mudar, mas tem dependentes no local, tem pai com idade, ou a mãe lá com idade, que não tinha como deixar lá. E a pessoa também ainda não pode vir para cá. Você não pode simplesmente abandonar. Estamos falando nem mais de criança. Não, eu só queria dar uma sugestão. O que eu levei no meu caso da minha separação, que eu fiquei muitos anos pensando em se deveria, se não deveria, acabei chegando numa conclusão que eu acho que pode ser meio guarda-chuva, que foi a questão da cosmoética. Que analisar todo o contexto e ver o que era mais cosmoético e mais favorecedor a proexis. Aí, só isso, então. Perfeito. Bom, mas vocês estão entendendo? Essa é uma variável que tem que estar presente. E agora, conforme o caso, vão entrar uma série de outras variáveis. Por exemplo, profissão. Se a pessoa vai pegar uma profissão, tem que ver qual que é a linha de proexis dela. Essa seria uma condição ideal, tentar fazer uma convergência, uma variável. Outra variável, é uma profissão assistencial, não é assistencial, mas você pode fazer uma convergência. Outra, é uma profissão, você vai ter algema de ouro, você sabe o que é algema de ouro? É uma expressão que se fala o seguinte, que você vai ganhar muito, mas você não tem mais tempo para nada. Então será que vale a pena? Quer dizer, você vai passar vários anos da sua vida dentro daquela condição, vai ganhar muito, mas também não vai poder fazer mais nada por um bom tempo. E aí a gente entra numa outra variável que com a Conscienciologia piora a situação, que é o time da proexis grupal. Nós temos uma proexis de grupo. Nós não temos só as nossas proexis de maneira individual. Nós temos uma proexis de grupo. Então existem fatos, situações que estão acontecendo num determinado momento do grupo. E aí como é que você concilia o seu tempo pessoal com o tempo do grupo? Tudo isso são fatores que nós devemos levar em consideração, tá, dentro dessa análise. Definições ideológicas. Bom, quem teve a oportunidade de estar no balanço viu algumas maxi-dissidências, né? O caso lá da Sheila com o processo do islamismo. Isso é uma condição de destino. O caso dela até é interessante, quer dizer, o impedimento de uma tragédia. Vejam, na hora que ela vai estourar o corpo, ela, gestante bomba, vem um amparador, ela vê o negócio, fica sonolenta e desiste do processo. Aquilo ali é bem claro, processo parapsíquico, extrafísico, assistência de destino. Porque, primeiro ali, ela ia acabar com a vida dela e ia acabar com a vida de dezenas. Né? E o que aquilo ia repercutir na vida, nas próximas vidas, com aquela interprisão que está sendo criada. E naquele momento, então, aquilo vem um amparador, que é o Tuareg, e modifica o processo, ajuda a modificar o processo. Olha só, bem claro a condição da assistência de destino. Ela ia estourar, gente, ia matar não sei quantas pessoas. Foi na última hora, vem o amparador para ajudar. Então isso é bem clara aí a assistência de destino. Vocês estão vendo que é uma situação assim, bem delicada, ali, foi bem crítica, que fez ela mudar a decisão. Então, nessas ocasiões, conforme o mérito evolutivo, muitos recebem assistência extrafísica ou mesmo intrafísica especializada, denominada assistência de destino. Então, vamos a uma definição mais técnica de assistência de destino. É o auxílio providencial recebido pela Consim em momentos críticos, Consim então é a pessoa, consciência intrafísica, em situações de transição, mudança e ou de decisão com grande impacto no futuro dela e no de outros dali para diante, nos quais o rumo da vida é definido
promovido por amparadores extrafísicos e outras consciências. Tá? Então vejam que uma das características normalmente é um momento crítico de transição, de uma possível transição, de uma possível mudança. Essa transição ou mudança pode ser tanto para melhor quanto para pior. No caso da Sheila, seria uma mudança para pior. Foi o impedimento daquilo, de uma atitude dela. Então ali, bem claro. E quantas outras coisas a gente não vivencia assim de impedimento? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivenciei. Eu cheguei muito cedo, né, na Conscienciologia, então a gente já tinha aquela ideia de fazer o pé de meia, então pensando em estratégias. E aí, eu não sei se vocês lembram da Amway. Alguém aqui conhece a Amway? Já ouviu falar? Que vende produtos, aí você tem uma pirâmide, você vai botando amigos que vão ficando dentro do seu círculo, e você revende os produtos de beleza, limpeza de casa, uma série de coisas. Você ganha um percentual do que eles consomem. Eles, por sua vez, vão chamando outros amigos que vão fazendo parte da rede deles. Eles ganham um percentual do que aqueles amigos consomem, e você ganha um percentual sobre os amigos dele também. E assim vai, ou seja, você tem uma pirâmide, e aí você monta uma rede, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Bom, a Amway teve muito problema, mas com 18 anos eu conheci o cara que trouxe a Amway para o Brasil. Tá? Eu fui bem na fonte mesmo. O que acontece? Eu fui orador da minha turma de final de ensino médio, né, da formatura de ensino médio, e aí um colega meu, a partir daquele discurso, me convidou para fazer parte da Amway. Eu fui, vi como é que era a lógica do processo, e super bem intencionado, né? Eu pensei, poxa, em 2 anos eu faço meu pé de meia. Estou com 18, com 20 anos, não preciso mais trabalhar. Né? E realmente, matematicamente era possível. Eu falei, eu conheço muita gente, vou convidar um bando de gente, e eu não vou ficar embasbacado com dinheiro. Não quero comprar iate, comprar mansão, isso não vai me atingir. Eu tinha certeza disso. Oi? Não, podia. Tinha gente na época tinha um carro esporte que era caríssimo. O pessoal comprava, você tinha as categorias, ouro, diamante e por aí vai. E aí o que eu pensei? Muita gente começava a mudar a vida, desviar a vida. Né? É o contrário de assistência de destino, é assédio de destino. Né? E aí eu pensei comigo, mas eu sou forte o suficiente para não ficar embasbacado com o dinheiro. Eu vou saber aplicar o dinheiro para poder me dedicar full time na Conscienciologia, minha programação existencial. Muito bem intencionado. Bom, fui numa reunião, topei fazer um negócio. Uma sexta-feira à noite eu assinei o contrato. 10 horas da noite de uma sexta-feira eu estava assinando o contrato para começar a trabalhar com a Amway. Aí como é que funcionava, gente? A gente chamava os amigos em casa, ou ia na casa de pessoa, fazia uma reunião, você vendia a proposta e as pessoas iam entrando na sua rede. Em vez de elas irem no supermercado, elas compravam com você os produtos e tal, e começava aquele dinheiro rolar. O que acontece? Sexta-feira à noite eu assino o contrato, sábado de manhã tem uma reunião do Greenvex, que é o grupo de investidores, né, que a gente ajudou a fundar. Excepcionalmente essa reunião era na diretoria do Instituto, com a presença do Valdo. Excepcionalmente. Então, no sábado de manhã eu fui para a reunião do Greenvex, ou seja, menos de 24 horas ainda do que eu tinha assinado o contrato. E aí, estamos lá na reunião, daqui a pouco chega um colega meu, fazia parte lá do Greenvex, no meio da reunião ele vira para o Valdo e fala assim, Valdo, aquele negócio lá da Amway, eu saí, tá? Aí, o Valdo só fez assim. Muito bom, né? Eu, caramba, ferrou, né? Ferrou, né? Então, não vou falar, eu não falei nada, né? O quê? Não tem coragem de ser. Não, que isso? Eu vou ficar quieto aqui que alguma coisa não tá legal, né? Aí acabou a reunião, fui conversar com esse meu colega. Cara, o que houve aí, assim, sondando, né? Sem dizer que eu tava. O que aconteceu? Como é que é esse negócio aí da Amway? Aí ele veio falar.
E aí ele ponderou algo que eu não tinha pensado, que o problema não é a gente. O problema são as pessoas que você coloca. Quem garante que essas pessoas não vão desviar? Começa a vir o dinheiro, e o que aconteceu muito, as pessoas reclamaram que começavam a ver os outros só com cifrão, não interessavam em conhecer os outros, as relações só para chamar para a rede. E muita gente largou emprego, largou faculdade, começou a fazer, né? Oi? Pior, hoje em dia está acontecendo a mesma coisa com a Herbalife. Então. Tem gente que se você se recusa a comprar, a pessoa fala, mas você não é meu amigo? Olha aí. Eu falo, como assim? Microfone. Está acontecendo a mesma coisa com a Herbalife, já faz alguns anos. Fala no microfone, o pessoal não ouve. Hoje em dia, a corrente que ainda está em pé é a Herbalife. E já aconteceu comigo umas 2, 3 vezes. A pessoa vem me oferecer os produtos, assim, a pessoa vem oferecer o produto e já quer te empurrar o contrato. E aí você se recusa, a pessoa fala, mas você não é meu amigo? Fala, eu sou, mas eu não vou comprar Herbalife. Tem que ser, é uma força moral, é uma coisa assim como é que fala, ai, como é que fala quando você quer conquistar alguém? De sedução. É um movimento sedutor muito grande, é perigoso. Então o que acontece? Eu, inclusive, quando eu assisti uma palestra, né? Primeira vez, foi num hotel internacional no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, era um ex-caminhoneiro americano. Ele veio dar palestra em inglês, tinha um tradutor. O negócio era de tanta sedução que se ele chegasse agora, todo mundo agora pula pela janela, acho que todo mundo saia pulando. Porque todo mundo ficou assim maravilhado, né? E os milhões que poderiam ganhar, aquela coisa toda. E numericamente, matematicamente, realmente era possível. Mas o que acontece? Eu não tinha parado para pensar nisso. Quer dizer, o problema não era em mim. O problema era as pessoas que começariam a também ficar com a ganância. E ali elas não estavam bem intencionadas somente, vou fazer meu pé de meia. É começar a ter o dinheiro pelo dinheiro, não é? E aí, imaginem quantas pessoas a gente não estaria desviando. Então, para mim foi bem claro o processo de assistência de destino, porque eu estaria criando uma interprisão. Aí, não, o problema foi enfrentar as pessoas, né? Porque eu tive 2 vezes, teve uma outra situação também que teve algo similar, mas foi falar assim, olha, ligar 24 horas depois e falar, olha, não vou fazer mais. Ninguém entendia nada. Não, você podia rever. Aí, o bom é que eu não tinha colocado nenhuma pessoa para dentro, então não tinha problema nenhum. Só que meu amigo ficou chateado, não entendeu? Eu tive que, eu nem lembro o que eu inventei lá, mas o cara achava que era maluco, o cara estava pirado, totalmente maluco. Então veja, essa foi uma condição. Vocês conseguem perceber de assistência de destino no sentido de evitação? Gente, a reunião foi atípica, nunca era lá, nunca tinha a presença do Val. O cara no meio da reunião resolve falar, ele poderia ter falado em particular com o Val. Quer dizer, poderia ter feito isso em particular, resolve falar ali, eu estou do lado para ouvir aquilo. Isso é exemplo bem claro de assistência de destino. Tá? No caso que eu recebi. Igual a essa, tem várias outras situações assim, muito interessantes que a gente depois vai colocando para vocês. Pois não. Seria um aporte? Não é bem aporte nesse caso. Não, omissão suplementar não, porque veio a informação. Foi uma assistência bem clara, direta, da informação que chegou até mim. Tá? Para impedir de eu entrar naquilo. Quer dizer, eu já tinha entrado, inclusive, mas não teve estrago nenhum porque eu não convidei ninguém. Eu ia fazer um estrago. Né? Vocês imaginem o meu processo de comunicação e a quantidade de gente que eu conheço no Rio, e outro, eu ia vender meio aquele troço. Então, estava lascado. Tá? Por quê? Eu ia fazer algo totalmente o contrário do que eu procuro fazer hoje. Eu ia desviar as pessoas. Hoje eu procuro botar as pessoas na ProEx. Eu ia desviar as pessoas. Tá? Então a gente é interessante vocês começarem a pensar situações que vocês vivenciaram similares. Tá? E muito vai depender de qual é o princípio de vocês. A questão do CPC, do Código Pessoal de Cosmoética, pode ajudar muito nesse sentido. O que é prioritário para vocês? Se vocês tiverem clareza disso,
a assistência de destino, ela fica mais facilitada de vocês receberem isso. Para vocês receberem. Para dar também, obviamente, né? Mas para você ter acesso dos amparadores. A gente tem que estar mais acessível aos amparadores. Quer dizer, facilitar o contato com os amparadores. Vou trazer um outro exemplo para vocês também, na área de... Pode falar. Alô, eu acho que ali na definição, a assistência de destino seria o auxílio providencial recebido por momentos críticos. Agora, esses momentos críticos também podem ser promovidos pelos amparadores, ou eles somente dão auxílio providencial depois que ocorreu o momento crítico? Não, pode ser desencadeado, sim. Pode ser desencadeado pelos amparadores e eles desencadeiam, a pessoa tem que tomar uma decisão e aí tem uma assistência em cima daquilo. A assistência já começa, às vezes, pela criação daquele momento. Sim. Mas não sempre. Sim, é possível. Mas tem sim, com certeza. Tá? Às vezes a assistência de destino, foi a pergunta dela lá, que é a questão de um aporte que você recebe, que aquilo pode mudar a sua vida. Lógico, só posso concluir, te perguntar uma coisa. No caso desse, voltando ao exemplo da Emway, aconteceu comigo. A pessoa foi na minha... Emway é desse. Da Emway, O pessoal foi na minha casa e eu recusei. Isso pode ser chamado de aporte? Não. Na hora me caiu a ficha. Não. Tipo assim, não vai dar. Não, isso não é aporte. Você não recebeu nada aí. Você decidiu, acabou. Tá. Aporte, gente, é algo que você recebe. Tá. É um presente. É um presente. Tá. Uma oportunidade. Então, uma situação que abriu. Pensando, tá? Aconteceu, o pessoal foi dentro da minha casa. Não, mas aí é você mesmo. Você decidiu. Você teve um discernimento. Eu aqui não tive, você teve. Então tá. Eu não estava. Bem intencionado. Então, aquilo que a gente fala, não adianta boa intenção. Justamente, tá? Bom, eu ia até falar outro exemplo para vocês. Eu estava no Rio de Janeiro, montei uma empresa, eu tinha uma produtora editorial, e aí eu tive uma ideia de fazer um site de educação. Naquela época que a internet estava começando a bombar, ainda não tinha estourado a bolha da internet no final da década de 90. E aí eu convidei um professor da UFRJ, que era o diretor de psicologia da UFRJ, para fazer parte desse projeto. E nós tínhamos contato com o pessoal da Telemar. A Telemar, na época, era a maior empresa de telecomunicações do Brasil. Tá? Aí hoje eu já não sei se era Oi, Vivo, no que ela se transformou. Mas na época era a Telemar, que era a maior empresa de telefonia do Brasil. Então nós iríamos fazer, só para vocês terem uma ideia, a Universidade de Harvard tinha ido lá na Telemar para fazer estudo de caso com a Telemar sobre a universidade corporativa. Vocês viram o nível que estava lá. E aí eu consegui juntar esse professor da UFRJ junto com eles lá e desencadear um projeto. Esse projeto tinha um pessoal da tecnologia que era inclusive de Florianópolis. Né? Florianópolis é muito desenvolvido nessa parte de informática, né? E era o pessoal que tinha sede em Florianópolis, mas que estava atendendo lá no Rio de Janeiro. Bom, nós estávamos fazendo a tratativa, íamos fazer um negócio grande. Naquela época, nós estamos falando isso mais de 10 anos, uns 13 anos mais ou menos, o projeto estava orçado em R$1,5 milhão de reais, para vocês terem uma ideia. Hoje, talvez isso fosse 3 milhões, por aí. E aí, a minha empresa ia ter 48%, o professor teria 4% e o pessoal de Florianópolis mais 48%. E então a gente ia fechar um negócio com um investidor. Bom, tudo caminhou, negócio grande, né? E a minha empresa era na minha casa, né? Só que eu não falava isso, né? Era legalizado na minha casa, mas não tinha assim escritório e tal, né? Naquela época a gente não tinha dinheiro, mas ia de terno, gravata, celular, notebook, então dava a impressão que era a empresa, né? E só botando banco, contando dinheiro para lanchar. Era aquele momento, né? Mas chegamos lá, estávamos fazendo as tratativas, a coisa avançou. Quando chega na última hora, os caras lá da tecnologia, lá de Florianópolis, resolvem vir com o papo de que eles ficariam com 90%, a gente com 10%. Porque eles tinham contato com o investidor. E aí, naquela situação,
Aí vieram com um papo assim, é melhor você ter 10% de Nova York do que 100% de Nova Iguaçu, né? Vieram com esse papo. Aí a gente ponderou tudo, tá bom, vamos topar, porque aí depois a gente inventa outro projeto e segue adiante, porque a tecnologia todo mundo tem, o problema é o conteúdo que eles não vão ter como a gente tem. Vamos adiante. Bom, quem era o investidor? Banco Opportunity. Para quem lembra. Mas naquele momento, o Banco Opportunity não tinha estourado nada. É o pessoal de Salvador aí, como é que é o nome dele? O Daniel Dantas, né? Baiano. O Banco Opportunity, então. Eu ia fechar contrato com o Banco Opportunity. Nesse momento, o Valdo resolve vir para Foz. Eu trabalhava com o Valdo e falei, eu vou para Foz. Aquela situação, eles ofereceram escritório com secretária, de frente para o Pão de Açúcar, tudo, prolabore, mais um percentual, um negócio que ia envolver a maior empresa de telecomunicações do Brasil, mais o Banco Opportunity, que na época tinha um status enorme. E aí, vocês imaginem a minha cara para falar que eu não ia fazer, porque eu ia voluntariar em Foz. Aí, olha que situação, né? Mas foi a minha salvação, porque eu ia fechar negócio com o Banco Opportunity, não tinha consciência de nada daquilo. E aí eu inventei a história que o Instituto me chamou para ser o responsável internacional, que eu ia viajar o mundo inteiro, e aí por isso que eu não poderia perder essa oportunidade, eu acabei saindo do negócio e tal, e não fiz o negócio. Mas o que eu quero chamar a atenção é, novamente, numa situação, trouxe 2 exemplos de situações impeditivas, né? Que ajudaram para que a coisa não estourasse. Pode falar. Lógico, eu queria que você falasse desse trafor seu. Quando você falou, eu estava ali quase de frente com o Pão de Açúcar, o professor Valdo ia, e eu resolvi falar, eu vou voluntariar em Foz do Iguaçu e vou abrir mão disso. O que eu te pergunto? Porque isso para mim, não cheguei, né, psicologia nova, mas eu trago para mim. Eu não abriria mão do meu trabalho, assim, no momento que eu era jovem, para fazer um voluntariado de uma ciência que estava incipiente. Então eu gostaria de entender o que Valores. É simples de entender, mas difícil de vivenciar. Mas assim, o que é mais importante para você? A pergunta que vocês têm que ter é: o que é mais importante para vocês? Não interessa o resto. Não interessa. O que é mais importante? Eu não abro mão do que é mais importante. Para mim, eu tenho muito claro isso. Todo esse trabalho que está sendo feito. E outra coisa que eu tenho, que eu falo para você é o seguinte, se você está atuando no mais importante, ninguém veio aqui para voto de pobreza, por exemplo. Sempre tive clareza disso. Ninguém é neto para sofrer. A gente não tem uma linha de São Francisco aqui, né? Proex a lá São Francisco. Então é o seguinte, os amparadores também têm que fazer a parte deles. Não tem essa não, faça a minha, vocês façam a sua. E é o que tem acontecido. Gente, é divisão de tarefas. Beleza, estou fazendo a minha, então vocês também vão fazer. A gente não tem que ter pudor comparador também não. É um trabalho de equipe, eles estão de lá e eu estou daqui, né? Então eu acho que é isso que tem que ter. O que é o mais importante? Se você está atuando com o mais importante, e aí vem uma coisa que o Valdo uma vez falou para mim, existe uma espécie de salário cósmico. Em algum lugar o dinheiro vai vir, as coisas vão acontecer. Entende? Se você se posicionar. É isso. Pode ser também, lógico, um nível de programação especial ou de curso intensivo, para você ter esse tipo de valor assim, tão jovem. Você tem outros colegas? Eu tenho isso como princípio. Isso é forte, então não interessa. Tanto que sempre, assim, para eu me organizar, sempre primeiro vem o meu trabalho dentro da Conscienciologia. Depois vem o resto. Então, por exemplo, tem tertúlia. Eu que vou organizar o meu trabalho que eu possa participar da tertúlia. E acabou. Eu vejo como organizar. Então, aí você abre espaço na sua cabeça para ter ideia, inspiração dos amparadores. Hoje é fácil de eu entender, mas eu fico pensando, se eu tivesse jovem lá no seu momento, eu provavelmente não faria isso. Por isso a fixação da ideia é mais importante para você. Então, obrigada. Esse é o ponto. Oi. Então, isso que ficou claro,
no seu depoimento, que assim, nesse momento você estava numa reciclagem do seu código pessoal do Cosmoética, que você falou que em relação aos valores. Lógico, é jovem, a tentação de ter grana, de ter um pé de meia. Mas até o objetivo era o pé de meia para a Proense mesmo. Mas no entanto, começou a mexer como você falou, nos seus princípios. A pergunta é a seguinte, quais eram as nuances que faziam você, lógico, que era a questão financeira, mas que eu percebi que você, lógico, teve o dedo dos amparadores, a questão do mal, mas o cheiro daquele poder aquisitivo, do dinheiro, mexia contigo. Não, fala que isso não mexia. Não mexia. Eu falei a questão da Emily, por exemplo, que eu, para mim isso não vai me alterar, então eu vou fazer. Só não vi os outros. Eu só pensei no meu pé de meia e ter disponibilidade. Não tinha considerado os outros. Mas eu sabia, como eu sei até hoje, a questão do dinheiro em si, de ter, eu quero ter isso, ter aquilo, isso não mexe comigo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Entende? Não tenho. E mesmo naquela época. Tanto é que para mim foi tranquilo. O problema foi como passar isso para as pessoas e encaminhar bem o negócio. Mas o meu princípio, isso eu não questiono. Tanto que todas as vezes que eu tive que abrir mão de alguma coisa nesse sentido, eu intimamente abri tranquilamente. Sempre foi assim. Entende? Eu em nenhum momento aquilo, subiu a minha cabeça. Não subiu. Eu já tive muitos outros convites e situações e isso não sobe. Nem por status, nem por dinheiro. Aqui em Foz do Iguaçu, para vocês terem uma ideia, eu dava aula numa faculdade, a faculdade teve lá os problemas, a diretora-geral veio no CAEC para me levar para ser coordenador do curso de psicologia. Conversamos 2 horas dentro do CAEC, na época ela não era do CAEC, e eu convenci ela a se demitir. Ela saiu e ela se demitiu da faculdade. Eu mostrei para ela que não estava sendo bom para ela. Não estava sendo bom para a saúde dela, aquela condição toda. E eu não assumi. Entende? E outras coisas mais. Então, assim, em relação aos valores, para mim, assim, que é prioritário, sempre tive claro isso. Tá? Por isso que eu falei para ela, a questão são os valores. São os valores. Isso tem que estar forte. Bom, mas vamos continuar aqui. Compreensão, então, de destino. O que dificulta, gente? Dificulta compreender os imperativos do destino devido à nossa hipomnésia seriexológica. Muitas vezes a gente não entende o processo do destino devido a gente não ter lembrança ou memória do nosso passado. Então, das nossas outras vidas, da nossa intermissão. Isso dificulta a nossa condição de compreensão do que a gente está vivendo hoje. Lembrando que o nosso presente é resultado do nosso passado. E o nosso presente é raiz do nosso futuro. Tá? Então, aquilo que às vezes a pessoa, por exemplo, nada dá para frente, tudo está dando para trás. Ela está passando por uma etapa. Tem que ver por que ela está nessa condição. Se a gente considerar lá o curso kármico, lá os estágios do curso kármico, às vezes então a pessoa tem que fazer uma renovação na vida dela para que as coisas, os caminhos comecem a abrir. Então, tudo isso vocês têm que considerar. Onde que está pegando? Por que não está funcionando? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou fazendo o que está certo? Isso pode ser na vida profissional, na vida afetiva, seja o que for. Tá? Então, muito se dá devido a dificuldade se dá devido a essa hipomnésia seriexológica. Agora, o que ajuda na compreensão do destino? O seu papel de mini peça dentro de algo maior, que é o maxi-mecanismo interassistencial. Se você começar a compreender mais qual é o seu papel dentro dessa estrutura maior de assistência, você vai compreender mais o seu destino. O que acontece com você, o que acontece na sua vida, o que pode vir a acontecer. Se você compreender mais justamente a sua condição de mini peça, ou seja, você faz parte de uma estrutura maior de assistência. Porque às vezes a gente fica com o nosso foco muito
no mais próximo nosso, a gente não consegue ter uma visão que existe uma estrutura maior e que a gente é um ponto dentro dessa estrutura maior. Mas eu não estou falando isso só de pensar de maneira filosófica, é você compreender o que está acontecendo mesmo. Então, por exemplo, hoje existe uma reurbanização extrafísica. Qual é o seu papel dentro dessa reurbanização extrafísica? E é muito interessante, porque essa mini peça passa pela definição da identidade interassistencial. Então, a minha identidade interassistencial está muito relacionada à assistência de destino, a questão de programação existencial. Chega no ponto que você cria o holopensene. Então, é muito comum, aonde eu estiver, eu estar trabalhando com esse tema, mesmo que não seja num ambiente de Conscienciologia. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente da família. Roda, de repente eu estou de frente com uma pessoa, a pessoa está trazendo as coisas da vida dela, decisões sérias que têm que ser tomadas. Por quê? Porque já se criou um holopensene. E isso vocês podem criar para vocês. Um holopensene de assistência. Quando você cria isso, os assistidos chegam até você. Os assistidos vão vir até você. Esse é o ponto. Então, por quê? Porque você passa a ser referência. Quer ver um exemplo disso? Uma vez eu estava descendo para o holociclo, estou indo lá para o holociclo, não, na verdade, desculpa, eu estava subindo do holociclo, voltando, né, lá para a recepção do CAE, estava vindo do holociclo, e veio uma pessoa descendo. Quando a pessoa vem passando por mim, chega perto de mim, ela regala o olho e fala: ih, lembrei que eu tenho que fazer o laboratório de ProEx. E saiu correndo. Mais uma vez aconteceu isso. Uma outra vez eu estava lá na Epígrafe, na livraria, chegou uma pessoa de viagem, um aluno, falou: olha, eu vim pensando várias coisas, agora que eu vi que você está aqui, eu vi que eu tenho que fazer o laboratório de ProEx. Vou lá fazer. Você não falou nada. Falei nada. Só de estar ali. Então os amparadores usam por quê? Porque você tem uma identidade interassistencial. Processo da sincronicidade, porque você definiu aquela linha de atuação. É uma especialidade. Tá? Então, isso vai acontecer com vocês. Na hora que vocês definirem isso, a referência de atuação de vocês. Tá? Então, ser mini peça dentro de um mecanismo interassistencial. Bom, vamos ver então algumas situações de destino. Tá? A gente vai listar aqui várias, só para que vocês comecem a se interar mais e ver, como eu falei para vocês, tanto na posição de assistidos, o que vocês já passaram ou estão passando, e também com as pessoas com quem vocês convivem, para vocês verem se estão passando por uma situação crítica dessa e de que forma vocês podem ajudar. Às vezes não é fazendo uma intervenção direta, mas é exteriorizando energia, é estando ali à disposição. Tudo isso vocês têm que levar em consideração. Por exemplo, abandono. Lidar, aqui faltou com a falta de assistência ou o afastamento de alguém ou grupo. Pode ser um abandono familiar, não seu diretamente, mas alguém próximo de você. Isso é sério, por quê? Porque vai repercutir, às vezes, vai ter um impacto grande na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Um pai que abandona a família, como é que fica a questão das crianças? Como é que aquilo vai repercutir na autoestima, na situação financeira e por aí vai? Abertura de negócios. Avaliar ou não a pertinência de abrir negócio. Gente, às vezes, fazer uma sociedade, abrir um negócio, pode ser pior que o casamento, do ponto de vista de compromisso. Pode ser mais sério que o casamento. Na hora de fechar, principalmente. Tem muita gente, por exemplo, a pessoa às vezes era funcionário público. Aí tem lá aquela programa, né, de demissão voluntária, que a pessoa vai ganhar uma quantia e ele quer ter o seu negócio próprio. Vai lá, abre, nunca teve experiência daquilo, torra a grana toda, quando você vê o cara está numa situação pior e não tem mais aquele emprego. Mas não pensou adequadamente. Achou que era abrir o negócio, as coisas iam acontecer, porque estava habituado a uma cultura lá do funcionário público. Então veja, é muito sério uma situação dessa. E não é só isso. Qual é o tipo do negócio? Por exemplo, tem uma padaria. Padaria é algo tranquilo, né? Mas ele vende cigarro na padaria. E aí?
Ou então ele quer investir em cultura, vai vender, vai montar uma banca de jornal. Mas está cheio de revista de pornografia. E aí? Então, olha a delicadeza desse tipo de situação. Como é sério a gente pensar nessa questão. Acertos grupocárnicos, aproveitar as oportunidades de recomposição kármica, de fazer os acertos. Às vezes a pessoa continua brigando um com o outro e não está vendo que está repetindo o passado. Perdoa. A gente sabe que isso não é fácil, mas perdoar e deixar o outro seguir o rumo dele, ou a outra seguir, ou o grupo seguir, seja quem for. Então, pelo contrário, o ponto avançado disso é você assistir o algoz. Essa é a dificuldade. Você assistir quem fez mal para você. Nós vamos ver aí, vocês receberam um verbete, que é o princípio da restauração evolutiva. A frase enfática desse verbete, eu coloco justamente isso, que é você assistir o algoz. O próprio professor Valdo, que serve muito para a gente como casuística, ele tem na família dele, e pessoas próximas também dele, que não são da família, mas são próximas a ele, que são ex-assassinos dele, de outras vidas. E tem gente até de vida recente. Olha só a visão e a atitude de fazer assistência ao algoz. Alguém pisa no nosso pé, a gente já quer cortar a cabeça do outro, né? A gente já tem essa dificuldade. Mas imagina a situação dessa. Adoção. Compreender os efeitos existenciais para o adotar e a família receptora. Olha que decisão séria de destino. Fala. Você adotar, você está pegando uma pessoa e está inserindo no grupo familiar. Aquilo é uma relação que se estabelece. Como é que é isso? Você não tinha ali um laço consanguíneo. E você agora estabeleceu aquilo. Traz uma série de responsabilidades em cima disso. Tanto o efeito, porque veja, aquela criança que não tinha um lar, não tinha uma família, aquela adoção vai repercutir para o resto da vida dela. Pode ser que agora ela vai ter estudo, ela vai ter... Sim, mas essas coisas todas aqui podem ser positivas ou negativas. Tudo isso aqui, a maioria aqui é neutro. Tá? Não estou falando negativo não, estou falando que são situações de destino. Um grupo, uma pessoa próxima a você está pensando em adotar. Veja, a criança que ela vai adotar, quem ela vai escolher? Ela está mudando o destino daquela pessoa. Ela está mudando o destino daquela pessoa. Seriamente. Então é só para a gente pensar nisso. Não é só uma questão de adoção ali, aquela família resolveu uma questão de ter filho ou não. Está mudando, sério, não só o destino daquela criança, como o destino dos pais. Eles também vão estar, se ele tiver uma Max Pro X, eu também tenho que refletir, porque em parte vai dificultar mais, né? A concepção da Max Pro X. Não sei, às vezes está dentro da Pro X deles. Sim, mas vai ter uma repercussão, né? Vai. Mas pode ser que faça parte. Se for parte, ver. mas... Por exemplo, nós temos o caso da Laísa, que ela já até apresentou no balanço, ela é adotada. Aqui ela é filha da Beth, mãe adotiva, a Beth, que ela está morando aqui. Tem as irmãs, só que as irmãs são filhas realmente da Beth, né? Biológicas. E veja, a Laísa hoje é coordenadora da CIVEX, que é a Associação de Inversores. E se a Laísa não tivesse sido adotada? E por que, e talvez, qual foi a estratégia? Por que a Laísa não veio direto como filha da Beth? Teve que vir através de uma outra mãe. Quer dizer, quais são as relações kármicas disso? Né? Tudo isso são pontos para a gente pensar. Quer falar? Microfone aqui. Oi? Tá. Eu fui adotada também. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, ela tinha 32 de paternidade. E aí eu fui viver com a minha tia e a irmã dela. E eu fui todo mundo familiar novo. Perfeito. Você era filha única? É. E aí ela faleceu, ela era casada com meu pai, mas há pouco tempo. Os filhos que se casaram, porque meu pai engravidou. E aí logo depois ela morreu, meu pai se viu com uma criança e tal, mas as duas, as irmãs, no caso minha mãe e minha tia, eram muito amigas, e elas brincavam, assim, só que uma morrer, cuida do filho da outra.
para acontecer. E aí... Você foi criada pela sua tia? Eu fui criada pela minha tia. Eu tenho contato com meu pai pouco, mas vou com minha tia. Agora veja, você considera isso uma assistência de destino? Com certeza. Eu fico me perguntando muito por que minha mãe teve que falecer quando eu era pequena e por que eu tive que ir para aquele outro completamente diferente. Ganhei 2 irmãos novos, ganhei outro pai, ganhei muita mãe. Então, esse é um ponto para você pensar. Agora, imagine se sua tia não fizesse isso. Qual seria o seu destino? Meu pai é totalmente doido, porque é uma filha pequenininha, a gente não tem essa possibilidade, sabe? Então, veja, de cara, você já recebeu assistência. Alguma coisa já te ajudou nisso daí. Você tem o seu mérito. Você veio de uma família, pelo que você está falando, estaria mais estruturada, inclusive, não é? Então, é uma coisa para você pensar. Isso também me colocou para pensar na questão do abandono. No meu caso, assim, a história dos meus pais foi muito difícil assim, de compreender. E aí agora me veio assim, uma hipótese, né? Porque minha mãe era oficial de chancelaria. Ela vivia. Seu pai é alemão, né? Meu pai é alemão, era arquiteto. Ela conheceu ele quando estava lá, ele era professor de algum curso. Lá na época era Alemanha Ocidental ou Oriental? Na época oriental. Oriental. Depois ela voltou para o Brasil. Em pleno período, tá, gente, de Guerra Fria, tá? A Oriental, que era da Rússia, da União Soviética. Aí ela voltou para o Brasil e depois... Não, deixa eu lembrar aqui. Isso, aí ela engravidou de mim. A gente voltou para o Brasil. Ficamos 4 anos no Brasil e voltamos. Enquanto isso, ele continuou lá como arquiteto no escritório dele. E aí foi assim, o primeiro período em que a gente morou junto como família, né? Mas meu pai, ele sempre foi assim, muito enrolado. Inclusive, teve um curso de canto aí que eu fiz que eu compreendi bem, que tem um processo assim de assédio, de vidas passadas em cima dele, assim, que dificulta muito o processo dele enrolar ele bem. E na época, assim, minha mãe, pelo que ela conta, ela sustentava muito a casa, com o trabalho dela e tudo. E chegou um período, assim, em que a estadia dela em Berlim, quando eu estava para fazer 12 anos, estava acabando. Então, se era para a gente ficar lá, se meu pai assumiria, questão dos gastos, ou, então, tinha que mudar de posto. E aí isso foi decisivo, porque se ela tivesse aberto mão, né, do posto, eu fico pensando, ela tinha umas economias, mas assim, ia se colocar na mão do meu pai, que não estava conseguindo se sustentar direito lá no meio dele. E, no entanto, então ela perguntou, você vai, como é que vai ser agora, né? Está na hora de decidir. Meu pai disse, não, vamos. Né? Aí acabou que a gente foi para a Austrália, só que chegando lá ele não conseguiu acompanhar. Ele não conseguiu se desvencilhar do processo da Alemanha e tal. Acabou que no final da estadia eles se separaram. E aí eu fico me questionando, né? Porque ela poderia ter entrado nesse processo de desorganização dele e, no entanto, naquele momento teve, por ela ter continuado e tudo, teve uma boa aposentadoria, pôde pagar minha faculdade, teve condição de comprar uma casa própria lá em Brasília, que é onde mora hoje, assim, hoje tem tudo, né? Então, você vê aí, o que a gente vai ver aqui, eu já comentei, por exemplo, a questão da separação também envolvida nisso, né? A partir também da sua mãe. Ela poderia ter entrado com o seu pai e ia para baixo, pelo que você está falando. Ou ela tentou puxar ele para cima, sair de uma condição daquela. Só que ele não foi, e o que era melhor para você nesse caso? Quer dizer, você que foi beneficiado. Né? Então, isso tudo são pontos interessantes. Vocês estão vendo, gente, que são decisões com uma repercussão muito grande. Por exemplo, a tia, seu nome eu lembro louco, né? Mas Letícia. A tia da Letícia, na hora que ela decide adotar, essa é uma decisão seríssima. A mãe dela, na hora que não vou abandonar o trabalho, sabendo que isso poderia piorar a condição da filha. É uma decisão seríssima. E todas com repercussão de destino. Vocês estão vendo?
O que a gente quer chamar a atenção, para a gente diferenciar, uma coisa é a cirurgia extrafísica, né, ou paracirurgia, é um tipo de assistência. Outra coisa é o processo de atuar com parapatologia, é outro tipo de assistência. Desbloqueio energético é outro. Isso tudo aqui envolve o parapsiquismo, envolve energia. Mas o que a gente está ressaltando são situações em que vão ter um resultado enorme na vida da pessoa. Nesse caso lá, da mãe dela, na vida da mãe, na vida dela, na vida do pai. Tá? Posso só continuar, depois eu passo para você, senão a gente não olha aqui. Depois a gente volta, tá certo? Só para vocês também verem outros aspectos. Anti-estigma, superar estigmas sociais, ambientais, grupo-kármicos. Muitas vezes tem isso também. Por exemplo, a pessoa numa condição que ela recebe muito preconceito e ela tem que superar aquilo, ou ajudar a superar aquela condição, ou combater aquele aspecto. Após, então, que a gente já tem falado bastante. Oi. Depois a gente pode disponibilizar isso aqui para vocês também, tá? Mas pode ir anotando, mas a gente disponibiliza isso para vocês também. Mas então, anti-estigma. Tá, nada. Aportes, então, prover, receber e ou aplicar devidamente os aportes existenciais. Aposentadoria, preparar-se para a desativação da vida profissional ativa. Vejam só, parece uma coisa simples, né? Mas você sabe que tem gente que aposenta e morre. Morre. Porque, principalmente uma geração mais antiga, que nem considera a possibilidade de voluntariado, que tem a sua identidade profissional como a identidade mesmo da pessoa. Então, ela não consegue ver sentido para a vida dela fora do trabalho. Se ficar em casa, a pessoa entra em depressão, ela não consegue fazer mais nada e muita gente acaba morrendo mais cedo. Isso se dá principalmente para o homem, na psicologia masculina. O homem precisa estar ativa, produzindo e tal. Se ele vê que não tem muito resultado, né, não tem muito sentido, ele é normalmente, tá, gente, mais vulnerável nesse aspecto. Então, a questão da pessoa ficar muito presa simplesmente ao trabalho. Vamos fazer um contraponto na questão familiar. O que é? Vocês já ouviram falar de síndrome do ninho vazio? Síndrome do ninho vazio é quando a mãe está lá, aquela mulher, dona de casa normalmente, sempre ficou com a responsabilidade de casa, parte doméstica, cuidando dos filhos. De repente os filhos crescem e saem de casa. E aí ela entra na síndrome do ninho vazio, ela não tem mais sentido para a vida. Porque a rotina dela era levar a criança para a escola, voltar, cuidar do dever de casa, comida, arrumar a casa, e de repente todo mundo já cresceu e saiu de casa. Então ela se vê sem sentido também. São aspectos que você tem que ajudar a pessoa a ela redefinir o seu projeto de vida. Porque ela fica sem chão. E normalmente essas pessoas jogam a sua felicidade para os outros. Aí está o problema. Porque depende, ela joga todo o investimento do que vai trazer felicidade sendo a responsabilidade do outro e não dela. Então, é uma situação delicada. A aposentadoria mesmo, a gente no próprio balanço tinha um aluno que daqui a um mês vai se aposentar e ele estava com receio. Estava com medo da aposentadoria. Olha só isso, Nesse país, nós temos um problema muito sério da aposentadoria nesse país. É um país que com 50 anos você está muito velho para trabalhar. E com 65 anos, com 60 anos, você está muito novo para se aposentar. Como você faz isso com essa população do país? Tem essas questões sociais, mas eu estou aqui me apegando ao aspecto intraconsciencial mesmo, da pessoa que não está preparada para a mudança da vida. Vocês sabem que isso é tão sério, tem empresas como a Petrobras que tem programas de preparação de aposentadoria. Tá? Petrobras, a própria Itaipu aqui também tem, outras empresas, eles têm programas de preparação para a aposentadoria, porque muita gente começa a desenvolver uma série de doenças, principalmente psicopatologias, em função da aposentadoria. Você queria falar?
Fala, Marlene. Não, a gente queria saber se você, na sua pesquisa, nos seus estudos, você aprofundou a questão da assistência do destino e até mesmo dos aportes quanto à questão extrafísica e intrafísica. Por que eu te pergunto isso? Porque desde que você começou a falar aqui, e até mesmo durante o balanço, eu estava pensando, a maioria dos meus aportes e dessas assistências pontuais foram extrafísicas. Eu poderia admitir ou pensar como hipótese que as pessoas mais afins que estão me ajudando mais estão no extrafísico e não aqui no intrafísico? Não, para, você tem. Eu coloco assim, a gente vai ter tanto intra e extrafísico ocorrendo simultaneamente. Sim, mas assim, no meu caso específico, eu já fiz uma triagem, um mapeamento, quase sempre... Uma extrapolação parapsíquica é um exemplo disso. Não, mas é muita coisa. Então, eu fico pensando que as pessoas, a minha hipótese, que as pessoas mais afins que eu conheci mais aí durante a CES estariam lá. Estão no extrafísico e não aqui no... Não. Não? Por que não? Por que não? Por que vocês acham que essa hipótese não seria a mais adequada? Por causa da Proeste? Você renasceu porque você tinha mais responsabilidade com quem está aqui. Isso influi no momento da sua ressoma. Não, a minha responsabilidade sim, mas dos assistidos. De assistência que eu recebi. Sim, mas é para esse trabalho. O seu compromisso maior está com as pessoas que estão aqui. Isso influi no processo da ressoma, do ciclo multiexistencial pessoal. Tanto no positivo, quando você está no da atividade, quanto no da interprisão. Então eu tenho que esquecer isso. Assim, por exemplo, é uma coisa que eu fico muito... Olha só, que você vai ter atuação extrafísica e muita gente do seu grupo? Tem, mas olha só, você não está com um grupo de intermissivistas hoje? Para pensar nisso. Mesmo assim, olha a tertúlia, que você está direto. Ela em primeiro lugar é intrafísica. Não, aposto para todo mundo. Entendeu? Então, mas não é que não tenha isso que você está colocando, mas você tem os dois. Tá. Só para você pensar nisso, você tem os dois. E principalmente os assistidos, se fosse assim, você ficava do outro lado. Você ficava lá, não precisava ter ressonado. Mas por que eu me apego mais assim? Não, mas você está certa. É o processo parapsíquico. Isso aí é o parapsiquismo que está desenvolvendo. Quanto mais a gente tiver isso, melhor. Bom, você fala do parapsiquismo, eu cheguei a 5 anos, mas eu sempre tive a questão muito próxima assim, de um operador. Eu sentia a questão de quase ser a proteção, às vezes mais do que o pai. Sim, mas então, você tem o seu parapsiquismo mais desenvolvido, você percebe isso com mais facilidade. É que você tem isso mais desenvolvido. Porque, ó, aqui está cheio de conscientes. Depende do quanto você percebe. E outro, tem mais gente lá, óbvio, né? Aquela média lá de 9 por 1. Então, em tese, tem mais gente mesmo. Eu falo assim, a questão intrafísica, assim, o pai e a mãe não foram tão protetores quanto o operador que eu tive, entendeu? Assim, eu fui tirada de várias situações desde a infância, por uma consciência, não pelo meu pai e minha mãe. Mas é diferente. Sim, mas qual é a questão disso? Não, a questão é essa. Eu fico pensando se as pessoas mais afins estão nessa questão e não intrafísica. Pai, mãe, irmão, parará. Entendeu? Fala um pouquinho mais alto aí, vamos ver no microfone. Tá? Estou ouvindo você falar, tenho vontade de entender, né? Mas assim, eu percebo que é diferente, bem diferente, porque assim, o amparo, eu acho que esse processo é mais tranquilo, porque tem um amparo de função, tem um amparo que a gente sente mesmo, eu também sinto, às vezes de uma proteção em algum momento mais difícil, e os pais, eles são parte do grupo karma, né? Eu penso assim, todo mundo que a gente vê, mesmo que for pai, mãe, avó, uma pessoa super cuidadosa, carinhosa, ela está convivendo com você para vocês fazerem algum tipo de acerto, né? Assim, de qualquer maneira. Eu penso que sempre tem alguma coisa, vai ter alguma rebarba, vai aparecer alguma coisa. Pronto? Então tá bom. Peraí, gente, tinha ela lá na frente. Tá? Então tá, então vamos voltar aqui. Sayonara, só para a gente poder andar um pouquinho então. É que ela estava lá, ela desistiu, então vamos só a gente passar para você, ok? Mas você pode ter a pessoa mais ligada a sua sendo extrafísica, é o que eu falo para ela com o transmentor, tá? Então tá bom, ajudou, obrigado. Isso se chama assistência interpares. Assistência consciente. Arrimo, sustentar econômica ou energeticamente família ou instituição.
Vocês já pararam para pensar nisso? Será que vocês são a sustentação econômica? Será que são a sustentação emocional da família de vocês? Às vezes tem lá uma família que tem lá o segundo filho, ele é que sustenta energeticamente ou emocionalmente aquela família, não são os pais. Então, a gente tem consciência disso. Às vezes tem que atuar numa situação específica para poder fazer assistência, ter consciência desse trabalho. Eu acho que isso aí tem a ver com o que ela estava comentando. Né? Eu percebi isso bastante em mim, assim, no caso, às vezes ficar percebendo de esperar alguma coisa dos meus pais, de outras pessoas que talvez assim, teriam a responsabilidade de fazer, mas não tem. Porque eles não têm aquilo para oferecer como consciência. É que vocês estão pensando nos pais só como assistentes, como consciência. Muda a ótica, pensa nos pais como assistidos. Vocês estão errando nisso, vocês estão pensando de maneira intrafísica. Não, mas eu estou falando justamente isso, que ao perceber os meus pais como consciência, eu percebi e eu estava numa situação de às vezes sustentar alguma coisa. Isso. E aí isso deu uma tranquilidade de não esperar o que eu falo para vocês, eu tenho minha mãe como uma filha. O papel lá é bem invertido. Lógico, vamos mais longe. Eu não tenho mãe, eu perdi minha mãe criança. Então quem que tem que segurar a barra? Justamente. Isso é tudo muito relativo. Mas vamos andar, senão a gente não anda. Esse assunto mexe, eu sei. É que eu não deixei ela falar, só para a gente continuar aqui, senão. Mas, daqui a pouco vocês retomam, tá? Bom, asilar. Saber se deve ou não asilar alguém, promover proteção. Esse é um ponto, às vezes em situações específicas. Você tem isso muito em momentos de guerra, né? Por exemplo, alguém que protege o outro e esconde na sua própria casa, ou não só isso, né? Leva alguém para casa para poder dar proteção, tudo isso entra nessa condição. Assentamento, propiciar ou necessitar se estabelecer em nova localidade. Ajudar, por exemplo, uma pessoa numa mudança. Ela está vindo para uma nova residência, uma mudança de cidade, você ajudar. Isso é um momento de destino. Sério. O acolhimento, por exemplo, dessa pessoa que está chegando. Ou ajudar a fazer o bota fora, quer dizer, ajudar a pessoa a sair, ir embora e fazer isso da melhor maneira adequada. São momentos também importantes, tanto na recepção quanto quando a pessoa está indo embora também. Né? Você acha que isso aplica quando a pessoa... Você acha que isso se aplica quando, por exemplo, às vezes de ajudar uma pessoa a mudar de residência na mesma cidade também? De levar as coisas? Sim, pode ser. Pode ser. Mas aqui a gente está falando quando realmente há uma mudança maior da vida dela. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, aqui a gente recebe muita gente nessa condição. Então tem que ajudar a pessoa a arrumar emprego, a ver aonde vai morar. Tudo isso são fatores que podem fazer diferença ali. Uma pessoa às vezes está sozinha, ela não conhece muita gente naquela cidade, ela passa mal, ela tem uma sustentação. Agora está sendo desenvolvido aqui aquelas redes para-assistenciais, né? Que a professora Amalo, redes assistenciais que a professora Amalo está à frente. Envolve um pouco disso também. Autoconscientização proexológica, conscientizar sobre a proex. No meu caso, eu ajudo muito nesse sentido. É um tipo de assistência de destino. Alto desempenho proexológico, ampliar a performance dos resultados proéxicos. Ou seja, ajudar a pessoa a ter um nível de produtividade maior na sua programação existencial. Auto-organização cronológica, distribuir eficazmente atividades no tempo. Isso pode ser uma assistência de destino sério. Só para vocês terem uma ideia, um dos trabalhos que a gente faz na Apex é ajudar a pessoa a fazer o planejamento da rotina semanal. Como é que ela organiza as suas atividades durante a semana. E aí a gente tem uma folhinha que a gente passa, onde tem lá os dias da semana e os horários, e a pessoa então vai colocar suas atividades fixas. Às vezes, gente, para a gente fazer essa única folha com os dias da semana, a gente pode levar 4 horas, 5 horas, 6 horas para fazer isso. Mais de uma pessoa já chorou em atendimento por causa dessa folha. Chorou. Por quê? Porque a pessoa, na hora que começa a colocar no papel, ela vê que ela não consegue fazer tudo. E aí, quando ela não consegue fazer tudo, ela não consegue lidar em abrir mão.
Entende? Porque enquanto não estava no papel, ela se iludia com aquilo, ela se autocorrompia. Na hora que ela coloca no papel e não tem como se encaixar porque está colocando ali, ela não aguenta. Mais de uma pessoa já vivenciou isso. Uma coisa simples, fazer um papel com seus horários. Balanço existencial, avaliar o saldo entre os resultados positivos e negativos. Bom, a maioria aqui já está craque. Isso é um exemplo de assistência de destino, não é? Esse é um exemplo de assistência de destino. Carreira, definir a profissão, geralmente ao final da adolescência. Nós temos aqui várias pessoas aí com processo de carreira, de mudança de carreira, de definição de carreira. Não tão adolescentes, mas estão nesse processo, né? Bom, e é claro, é uma situação seríssima, decisão seríssima. Casa, construir, comprar, alugar, vender ou doar imóvel. Nossa, às vezes uma radicação vitalícia, tem até um verbete sobre isso. Na hora que a pessoa define, não, eu vou morar aqui. Aqui vai ser minha casa. Você está definindo o destino. Está definindo o destino. É aqui que eu vou ficar o resto da minha vida. Você está definindo o destino. Na hora que muitos resolvem aqui montar uma Cognópolis, isso é uma decisão de destino coletiva seríssima. Entende? Então, construir uma casa, você está fincando raiz, por exemplo. Tá? Então, o que parece uma coisa simples, né, boboca, construir uma casa, conseguir financiamento, é muito mais sério do que a gente está pensando. Assédio, desassédio, tudo isso. Casamento, escolher ou aceitar parceiro ou parceira para a vida matrimonial. Também é outra coisa seríssima. Tem gente rindo, não sei porquê, mas... Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então veja, isso é sério. A gente está falando aqui aceitar ou escolher, né? Escolher ou aceitar, porque às vezes você vai tomar iniciativa, às vezes o outro vai tomar iniciativa, mas tem um pouco dos dois, né? Tanto de aceitar e tanto de escolher, não é? De aceitar justamente, é mão dupla, escolher e aceitar, não é? Então, a decisão é muito séria que está fazendo. Quantas pessoas começam com um relacionamento, é tudo as mil maravilhas, depois está vendo que está dormindo com o inimigo, né? Às vezes aquela pessoa é assediador do passado e a pessoa não se deu conta. Aí a gente vai ver a questão de violência doméstica. Quer dizer, então, a gente vai ver uma série de problemas em cima disso, porque as pessoas não tiveram parâmetros ou critérios, né? Foram só pelo processo emocional, que é importante, óbvio, mas tem que considerar uma série de variáveis aí para poder tomar uma decisão dessa. Então a gente viu lá, até ressaltando o caso da Sheila lá, escolheu casar com alguém de outra etnia e depois os maus tratos que teve, né? Olha só aí o problema disso. E não conhece, né? Antigamente isso era muito pior, né? Porque você ia conhecer a pessoa depois que casava, né? Você ia morar junto com a pessoa depois, só após o casamento. Quer dizer, hoje em dia é muito melhor, porque você pode conhecer a pessoa primeiro, ver se realmente tem afinidade, pelo menos minimiza a probabilidade de erro, né? Minimiza, não que vai anular totalmente, mas hoje, em tese, seria uma condição melhor. Cognópolis, contribuir para a fundação de uma Cognópolis, como eu falei, é um processo coletivo de destino. Conciliação, auto e grupo ProEx, isso aqui é muito sério, é o que eu toquei nesse assunto ainda há pouco. Vejam só, esse é um dos grandes dilemas hoje de qualquer pessoa na sua programação, que está lúcida para a sua ProEx. É aquilo que eu estava falando do time grupal e o time pessoal. Como que você lida com isso? Então eu vou trazer também uma casuística minha. Eu comentei com vocês que eu fui secretário-geral do CAEC aqui, né? Coordenei o CAEC de 2002 a 2005. Bom, quando eu assumi o CAEC, eu não tinha nem emprego ainda aqui em Foz, mas topei, emprego fixo. Até eu lembro que logo depois eu falei assim, o ideal para mim é que eu tivesse 10 horas na faculdade dando aula.
Isso era uma quinta-feira de manhã. Quinta-feira à noite me ligaram convidando para substituir uma professora. 10 horas aula. Não tinha nada. Não foi alguém que ouviu, não tinha nada. Foi uma pessoa que não era da Conscienciologia, que tinha feito uma pós comigo, e naquele dia ligou. Quando eu vou lá no outro dia para conversar com eles, me informaram que a professora não ia voltar mais. Fiquei na faculdade, 9 anos. Entrei assim na faculdade. Né? E é um ponto que eu estou trazendo, por quê? Porque eu tinha colocado primeiro a conciliação de uma responsabilidade que tinha vindo, que era a questão da ProEx grupal. Mas o mais sério não foi isso. Naquele momento, coordenando uma instituição, coordenar uma empresa. Então, você tem que diminuir a sua questão um pouco profissional, tentar conciliar. E aí eu vi, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui atuando profissionalmente, mas eu não vou poder agora me dedicar a fazer um pé de meia. Vou fazer isso depois que eu acabar o mandato aqui no CAEC. Então, quando eu acabar o mandato, aí sim, vou entrar para ganhar dinheiro, atuando, continuando com o voluntariado, mas eu já não vou estar à frente aqui do CAEC, que exige muito, né, uma coordenação, estar à frente disso. Bom, acabou o CAEC em 2005, e aí eu comecei a investir profissionalmente para começar, então, a fazer o pé de meia para valer. Um ano depois, o Valdo vem com uma requisição na tertúlia. Ó, tá aqui a PEX para você, com um papelzinho, pode fazer. Isso. Então, isso numa tertúlia, na frente de todo mundo, né? E naquele momento eu estava todo com uma estratégia profissional. E eu sabia que eu não conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo. Agora, o que vocês acham? Eu ia chegar lá, Valdo, não tem agenda? Não, olha, no momento não, vou pensar. Não, pelo menos para mim, aquela requisição, eu não tinha dúvida. Era o momento de fazer. Existia um time do grupo. Aquele momento era o momento para a PEC surgir. Aí eu abri mão. Eu redefini a minha estratégia. Tanto que eu tinha uma atuação via clínica e tal. Era uma estratégia. E eu falei, não, então agora eu vou ter que mudar tudo isso. E aí eu redefini em função da PEX. O que eu quero chamar a atenção é o time. Eu não podia chegar, não, espera aí que eu vou ganhar dinheiro, depois que eu tiver com o pé de meia a gente abre a PEX. Não, era o momento, era aquele, a requisição era naquela hora. E, gente, nessa questão de grupo é muito sério, por quê? Porque tem as outras pessoas, a equipe que vai fazer parte. E se você não aproveitar aquele momento dos amparadores, as pessoas depois vão tomar outros rumos, e aí você não consegue juntar aquilo de novo. Esse é uma coisa séria, que é a responsabilidade, essa noção de grupo, que tem o time das pessoas, das outras vidas, e vão estar todo mundo confluindo. Uma decisão dessa vai influir na vida de várias outras, por exemplo, a questão da equipe. Não, porque a questão sabia, é o que eu falei, eu estou fazendo a minha parte, os amparadores vão fazer deles. Pode ser um pouco arrogante, mas eu tenho para mim tranquilo isso. Não, entendeu? Não, e para mim os resultados mostraram isso. Hoje eu tenho uma empresa, eu estou com uma empresa que está crescendo e estou conciliando com as coisas todas. E o trabalho na PEX cresceu, está encaminhado, vocês viram, entende? Então, os fatos só se confirmaram. Não, e vindo do Valdo, eu acho que dava segurança. Não, o processo de amparador, eu acho o seguinte, ó, ninguém programou aqui para ficar na pobreza. Não, mas o que eu vejo é o seguinte, se você faz por um lado, vem por outro. Para mim é isso. Entender essa lógica, eu tenho estudado isso agora, até quero escrever um verbete sobre isso, que é a gestão, a administração do ponto de vista da assistência e conciliação de ProEx e o trabalho. Porque essa ótica tem que ser diferenciada. Lógico, você tocou num ponto isso inclui princípios, inclui uma série de coisas. Você tocou num ponto muito delicado aí, porque existem muitas pessoas que acham que assim, para você entrar ou isso ou isso. Não, para você entrar de cabeça no voluntariado, obrigatoriamente você tem que ser pobre e morrer de fome. E não é assim. Você tem que se programar para isso. Essa coisa da gestão, essa coisa de você estar bem financeiramente, vai te proporcionar
vai te proporcionar até uma possibilidade de fazer um voluntariado muito melhor do que você pode mais qualificado, você tem que ter isso. Nessa coisa, você precisa viajar, precisa comprar livro. Tem que justificar isso, muito. Mas o interessante é você utilizar isso para fazer assistência. Então hoje eu vejo assim, ó, os meus clientes são assistidos. Então, gente, olha, é que aqui não é o foco, mas se eu for conversar com vocês, que se abre de possibilidades. Existe algum curso que passe isso para as pessoas que vêm procurar a CAEC? Não, a gente quer criar uma tese que a gente até conversou com o Instituto, talvez seja em São Paulo, que é o ProEx Empreendedorismo e Profissão. Isso, porque eu vejo muitas pessoas... Mas eu vou fazer um verbete com essas estratégias todas. A ideia é essa. O quê? Não. A ideia é ser um curso de maior porte, com várias pessoas e tal. Casuísticas também. Mas tem a OEC que tem o curso Saúde Consciencial, esse modular, que mostra bem essa realidade. Também. Mostra. Bom, umas coisas. Não há necessidade também de uma para-percepção quando a pessoa se encontra nessa situação? Claro, com certeza. Se uma situação passa e você assim, passa batido. Claro. Mas tem umas coisas que são gritantes. Por exemplo, essa não precisou de para-percepção. Veio o pedido, construa a PEX. Bem claro. Só que teve uma questão de para-percepção. 3 meses antes, eu estava num curso até de campo, o Imersão Progessoterápica, até conversei com a minha dupla na época e falei assim, eu estou com a sensação de que eu não posso pegar nenhum compromisso, que alguma coisa maior vai acontecer. Isso foi 3 meses antes. 3 meses depois vem a PEX, aí confirmou aquela percepção. Então, com certeza, para a percepção é muito importante, que a gente fala da semiologia existencial, você está também olhando os sinais, indicadores de tudo que está acontecendo. Bom, conciliação, profissão e família, atender demandas profissionais e familiares. Com a Conscienciologia isso piora, porque além de atender profissão, família, você tem que fazer TENEP, você tem que escrever verbete, tem que escrever artigo, participar de tertúlia, mini tertúlia, entendeu? Fazer curso no final de semana. Então, não chore, vamos organizar, porque a coisa não é fácil, mas acho que a gente teve curso intermissivo para isso. Oi. Só voltando no ponto anterior, que pega a um ponto assim, que para mim pega muito, assim, realmente é uma coisa que está pegando muito e estou tentando solucionar esse problema. Né? Que assim, eu fico para tomar uma decisão assim, que atualmente eu sou servidor público, tá? Explicando um pouco a situação. Atualmente eu sou servidor público, eu sou engenheiro, também tenho mentalidade de engenheiro, né? Então eu fico vendo as coisas em termos de gestão de risco, assim, gestão de risco de projetos, né? E eu fico imaginando assim, se eu não tenho uma base mínima financeira para poder me dedicar mais, para poder talvez empreender e coisa assim, né? E até que empreender, e isso vai aumentar muito o risco de me jogar totalmente no buraco, entendeu? Qualquer transição, você não precisa fazer na louca, e eu não estou me colocando aqui como modelo, estou trazendo exemplos, cada um tem que ver o seu estilo, temperamento, situação, e também outra, dependentes, responsabilidades que você tem. Qualquer transição, o que é o ideal? Você ir preparando essa mudança. Você não tem que fazer... A pessoa que faz na louca é ansioso. Tá? Então o cara vai decidir, pronto. E isso vai dar na cabeça. Porque não para refletir nos pontos que tem que fazer. Por outro lado, você não pode ficar na procrastinação, que é empurrar para a barriga. Então você tem que chegar no meio termo disso. Você começa a fazer o planejamento, começa a fazer uma transição. Por exemplo, quando a pessoa quer mudar de profissão, uma das coisas que a gente orienta é isso. Você não pode chutar o seu, que eu chamo de patrimônio profissional.
que é a sua experiência, currículo, contatos. Então você pode fazer uma transição. Você vai já se especializando naquela outra área que você quer, já começa, de repente, se for possível, pode começar a atuar um pouquinho naquela área, e aí você já vai pouco a pouco fazendo essa mudança. Eu fiz isso. Eu comecei a trabalhar com o que hoje eu faço com a minha empresa, que é a qualificação de professores, mas eu ainda era professor de uma instituição. Então eu fui passando pouco a pouco até o outro predominar, até eu poder me liberar. Entende? Então não é assim na louca, pronto, agora faço e tal. A única coisa que eu falo é, eu me posiciono. Isso eu tenho tranquilo comigo. Eu me posiciono sempre, em primeiro lugar, minha ProEx. E eu tenho certeza, convicção, não tenho dúvida que as coisas funcionam porque eu faço parte do marketing mecanismo. Isso não é uma questão de idealismo ou uma questão de dogma, não. Você tem que vivenciar isso. Aí entra o processo da parapercepção, entra a questão da confiança. Você tem que começar a realmente sentir que faz parte de um grupo. Intraexercício. Ok? E as coisas acontecem mesmo. Bom, conciliação profissional e ProEx, fazer o pé de meia com disponibilidade, né? Esse sempre é um desafio. Eu já vi muita gente também que vem, por exemplo, para a Foz e não tem tempo para voluntariar. O que adianta ouvir? Isso aí também não adianta. Às vezes ela tinha mais tempo para Conscienciologia na cidade dela, então fica lá. Se for para fazer isso, não adianta muito. Então você sempre tem que jogar com isso, é o que eu procuro fazer. Tá? É muito engraçado, né? Muitos aqui já me viram muito na tertúlia, me veem na tertúlia. Então eu estava dando um curso em Brasília, aí a pessoa falou, ué, mas você trabalha? Para mim você já tinha um pé de meia, porque sempre vim na tertúlia e pensei que eu não precisava trabalhar. Né? Eu falei, não, trabalho muito. Né? Mas por quê? Porque eu conciliei o meu horário a partir justamente da tertúlia. Consegui fazer isso. Conciliação, profissão e voluntariado, está na mesma linha. Constituição societária, é um outro aspecto, né, que a gente já comentou aqui. Selecionar ou descartar possíveis sócios de negócio. Gente, eu já tive vivência de ter sócio maluco, não tinha experiência, né? E éramos 3 sócios, né, eu mais 2, e eu e um outro sócio que era o Lúcio junto comigo, né, mais saudávelzinho. A gente, quando ia para uma reunião de negócios, nós tínhamos 2 planejamentos: como que a gente ia lidar com aqueles outros negociadores e como que a gente ia anular o nosso outro sócio, né? Eram as 2 estratégias que a gente discutia, porque o cara, pra vocês terem uma ideia, é o seguinte: ele prometia aquilo que a gente não conseguia atender, né? Toda reunião era isso. Então ele era, a gente chamava do homem-bomba, né? Lá pelas tantas ele vinha e você na frente das pessoas não podia falar, olha, a gente não consegue fazer isso, né? Senão você acabava, né? Então nós tínhamos que sempre fazer estratégia, desde você vai sentar do lado do fulano, né? E você vai fazer isso, vai fazer aquilo, para poder lidar. Por quê? Uma constituição societária mal feita. Não se pensou no perfil das pessoas, afinidade. Uma coisa seríssima numa constituição societária é valores. Afinidade de valores. Se não houver isso, está difícil, vai ser difícil. Tá? Tanto, outra coisa nisso aqui, ó. Eu já recusei, gente, sociedade séria mesmo, que estaria ganhando muito bem, de ganhar em cima de lucros de um determinado produto positivo, e eu já recusei sociedade pelo seguinte motivo: eu não queria ganhar dinheiro com instituição religiosa. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje com a minha empresa, eu atendo instituição religiosa, porque também não acho certo, né? Quer dizer, você não seria universalista de atender, mas eu não fico com dinheiro na instituição religiosa, eu faço doação, pago só o imposto e faço doação. Universidade, por exemplo, eu atendi já tanto universidade quanto instituição pública, eu não fico com dinheiro. Você faz a doação? Eu faço a doação, porque eu trabalho com pensamento crítico para professores. Como é que eu vou ficar, então? Eu vou diminuir o que eu falo porque a instituição de ensino? Não diminui, não. Você vai objetivo, mas não fazer. O problema é deles que me chamaram. Aí o problema vai ser com eles. Quando você diz que vai para instituições religiosas e não recebe dinheiro, você vai então com o convite. Eu recebo, mas não fico com ele. Para você, isso. né? Você repassa.
o seu objetivo é qual? É mais esclarecimento, então, lá dentro dos professores? Dentro de um contexto, você não pode chegar, vocês eu não atendo. Você não pode fazer isso. Certo? Não, vocês, porque aí eu estaria sendo o fanático também. Porque vocês são tal, eu estaria fazendo exclusão. Quer dizer, eu estaria totalmente errado. Isso é anticosmoético. Entende? Porque você não concorda com como eu penso, então eu corto você, eu excluo você. Está errado isso. Por outro lado, para eu manter, pelo menos comigo, uma coerência, eu não fico com aquele dinheiro, então eu dou aquele dinheiro. Entendeu? Não só para a PEC, se a EC já recebeu, entende? Então, a gente vai, depende para onde vai assim. Mas eu não fico com aquele dinheiro. Entendeu? Aí é o princípio. Mas isso vai de cada um. Então eu já rejeitei sociedade, por isso que eu não teria o controle desse processo. Então, mas olha, é aquilo que eu falo, gente. Você abre mão de um lado, você recebe por outro. Eu ia colocar, porque aí vai que todas as instituições estão aparecendo, né? Aí você tem um azar, então, né? Eu tenho que colocar nessa disponibilidade, né? Mas não é assim. Porque eu não posso também rejeitar essa coisa que tem a ver com o meu passado, que eu preciso limpar. Cada um tem que ter o seu. Eu estou falando do meu. Não estou falando que vocês têm que fazer. Eu estou falando como eu faço. Não estou falando que é o melhor. Eu sei, mas eu estou trazendo assim, esse tipo de raciocínio em cima do que você está trazendo. Mas eu acho que não tem problema isso, porque você não vai só ter esse lado. Se o seu produto não é só para esse tipo de público, certo? Então você vai ter para outros também. Isso aí eu não vejo muito problema. Tá? Bom, cosmoconsciência, adaptar a vida após a experiência transcendente. Isso também vai afetar nessa condição. Tá? Curso intermissivo, preparar pré-intermissivistas. Isso é assistência de destino. Pessoas que não passaram pelo curso intermissivo e você ajudar a assistir essas pessoas, esclarecer essas pessoas para, no futuro, numa próxima intermissão entre uma vida e outra, passarem por um curso intermissivo. Isso aí também é um exemplo de assistência de destino. Curso universitário, auxiliar ou ser auxiliado a realizar o ensino superior. Por exemplo, uma pessoa que ganhou uma bolsa. Ou você financiou alguém a fazer uma faculdade. Isso é assistência de destino. Vai repercutir para o resto da vida daquela pessoa. Ok? Decisões de destino. Escolher entre opções com impacto existencial. Aí são as mais diversas, várias dessas que a gente viu aqui até agora também. Decisões críticas de destino, que vão envolver várias pessoas. Por exemplo, um juiz, o tempo todo ele está lidando com isso, aí a área do direito, não é? Se ele vai prender ou não. Qual vai ser a pena? Qual vai ser a pena? Né? A dosimetria da pena. Isso é muito sério. Se vai ter a possibilidade de pena alternativa. Eu acho a justiça do trabalho ainda mais complexa. Então, vocês fecham uma empresa. Fechar uma empresa ou não? Isso aí leva todo um... Você está me lembrando de uma coisa seríssima que o pessoal não se dá conta, né? Você falou de fechar a empresa. Existe um termo hoje na administração que eles chamam dos executivos Rambo, né? Fazendo alusão lá ao Sylvester Stallone do Rambo. O que é o executivo Rambo? Aquela empresa está uma empresa normalmente grande, com milhares de funcionários, e ela está meio mal das pernas, está com muitos gastos e tal. Então eles contratam aquele executivo para ser o presidente da empresa. São pessoas especializadas nisso, e eles fazem uma verdadeira reengenharia e começam a demitir uma série de pessoas. E aí eles vão enxugando. Então é chamado rampo, quer dizer, sai matando vários funcionários, vamos dizer assim. Eles estão criando interprisão grupocármica. Por quê? Porque eles não encaminham essas pessoas. Vocês têm que lembrar que muitas dessas são empregados diretos e tem os indiretos. Olha só quantas vidas eles estão afetando nisso. E nem se dão conta. Não dão. E aquilo é motivo de orgulho e é motivo de ascensão profissional. Só que é uma furada total do ponto de vista evolutivo. Porque não estão se preocupando com o encaminhamento para aquelas pessoas. Porque a empresa é óbvio, se ela está dando prejuízo, você tem que fazer alguma coisa. Mas tem que haver um encaminhamento. É muito empresário que cria interprisão grupocármica em função justamente de não levar isso em consideração. E veja, gente, às vezes a pessoa, você olha assim, ele é empresário, nossa, ele está numa situação ótima.
ele está numa interprisão danada. E às vezes a empresa também, quando é positiva, ele está servindo aquilo para fazer os acertos hipocárnicos. Ele está dando oportunidade das pessoas trabalharem, se sustentarem, seguirem as suas vidas. Uma vez eu vi uma entrevista do presidente, do fundador da Azaleia, sabe a Azaleia? Conhece a empresa Azaleia? Né? De calçados. E aí ele falando dos projetos sociais e voltados para os funcionários, né? Ele falou assim, olha, teve um momento da minha vida que eu me dei conta com o meu negócio que o meu negócio não era calçados, o meu negócio era gente. Eu tinha que cuidar de gente. Ele estava se referindo aos funcionários, quer dizer, ele sentiu a responsabilidade que ele tinha com aquelas pessoas e a capacidade de influenciar no destino na vida daquelas pessoas. E aí que ele reformulou toda a sua prioridade da maneira de tocar o negócio. Né? Alguém ia perguntar aqui? Pois não. É o seguinte, a empresa que eu trabalho está passando por uma engenharia nesse sentido aí. Então, o que estão fazendo? Estão demitindo as pessoas mais antigas, que têm um salário maior, para contratar recém-formados e tal. E meu ex-namorado está passando por isso. Na verdade, assim, como eu tenho uma amiga que trabalha no departamento de RH, eu fiquei sabendo que ele ia ser demitido. E aí eu fiquei num dilema. Eu pensei, gente, o que eu faço? Conto, não conto? E eu falei assim, gente, não, eu decidi assim. Meu primeiro pensamento, eu pensei, eu não vou contar, vou ficar assim ao lado, vou telefonar para ver como está, de repente e tal. Mas daí aconteceu uma coisa, que uma outra pessoa foi demitida. Uma amiga dele também. E aí eu fiquei pensando. E aí, naturalmente, eu falei assim, vou ligar para ele, porque ele ficou também, naquele momento, se sentindo ameaçado. E eu sei que ele é uma pessoa depressiva, assim, ele só estava esperando o momento dele se aposentar, entendeu? Então, de repente, uma demissão para ele ia fazer um impacto muito grande, entendeu? Eu falei, gente, ele já ficou assim, tão atingido, tão abalado com a demissão da amiga. Eu falei, gente, eu vou... E de repente, assim, quando eu liguei para ele para saber como estava, a minha intenção não era contar, mas eu acabei contando, entendeu? De uma forma sutil, assim, não da forma, porque eu conheço ele, eu sei como ele é, então eu acabei contando, e aquilo saiu, entendeu? Daí ele me agradeceu, assim, profundamente, porque é o tipo de coisa que as pessoas não fazem, né? Você saber que alguém vai ser demitido, você chegar para a pessoa e falar, olha, você vai ser demitido, entendeu? E eu assim, na verdade, eu ainda não sei se eu fiz a melhor